Chegou o dia em que a gente finalmente vai falar dos figurinos de Outlander nesse canal. Então, bora analisar alguns trajes da série e descobrir se o figurino de Outlander acertou a mão nas referências históricas ou não. Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Pauline Kiser, eu sou historiadora especialista em moda e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modisters! Tudo bem com vocês aí desse lado? Se você passaria pelas pedras mágicas, viajaria no tempo para dar uns pegas num escocês gostosão e aprontar altas confusões em 1700, seja muito bem-vindo! Nesse canal, a gente fala principalmente sobre história da moda e reconstrução de trajes históricos. Mas também analisamos figurinos de época para entender o que é referência histórica real e o que é a parte de criação artística. E essa é exatamente a primeira coisa que nós precisamos lembrar toda vez que nós olhamos para um figurino numa produção, seja histórico ou não. O figurino é uma criação artística. Ele pode ser muito próximo das referências históricas, mas sempre tem aquele temperinho dado pela equipe de figurino ou pelos diretores. E o figurino é uma ferramenta para ajudar a contar a história na tela, não o contrário. História boa salva um figurino meia boca, mas se a história for ruim, nem o melhor figurino do mundo vai salvar. Mas às vezes você tem um combo de uma história meio porcaria com um figurino pior ainda. E sim, The Buccaneers e Rain, eu estou falando com vocês. Outlander é baseada numa série de livros de mesmo nome da autora americana Diana Gabaldon. Nela acompanhamos a enfermeira Claire, que retornando da Segunda Guerra Mundial, acaba viajando no tempo por acidente e indo parar na Escócia do século XVIII. Em 8 temporadas, a série cobre eventos históricos na Escócia, França e Estados Unidos do século XVIII, além de momentos específicos nos anos 1940, 1960, 1970 e 1980. E uma das coisas que eu mais gosto em Outlander é justamente o fato de que a personagem principal não é uma mocinha burra, nem uma donzela eternamente em perigo. E ela tem bem mais do que um mínimo de noção de história do século XVIII, então ela saca muito rápido que viajou para uma das piores épocas possíveis em termos políticos. Eu não vou ficar aqui explanando a série inteira para vocês, até porque está indo para a 8ª temporada. Até por isso, eu escolhi focar aqui especificamente nos figurinos mais famosos e mais significativos da primeira e da segunda temporadas, porque senão esse vídeo teria 3 horas. E infelizmente não seriam 3 horas de fanservice com escoceses shapeados seminus exibindo o resultado do CrossFit de 1700. Então já senta o seu dedinho neste botão de like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e vem comigo dar aquela analisada crítica nos figurinos de Outlander. Uma das coisas que eu acho mais interessante sobre o figurino de Outlander é como a equipe conseguiu um equilíbrio muito bom entre as referências históricas e as adaptações modernas, inclusive com vários acenos para elementos clássicos da moda de 1940. Quase todos os figurinos foram feitos especificamente para a série e são reaproveitados entre diferentes temporadas, algo que realmente era bastante comum em 1700. E como o orçamento não era tão grande assim, em especial na primeira temporada, a equipe de figurino encontrou uma saída para fazer as coisas caberem no orçamento e ainda ficarem bonitas. Ao invés de comprar tecidos muito caros, já com estampas adequadas para o período histórico ou para a visão artística da figurinista, eles compraram tecidos lisos e criaram as estampas, ou pintando à mão, ou bordando, e acabaram dando origem àqueles trajes riquíssimos que a gente vê em cena. Tipo esse vestido que a Louise de Rohan usa na segunda temporada. É um tecido de algodão liso, super barato, mas que foi todo pintado à mão pela equipe de figurino com técnica de aquarela. E fora criar tecidos e texturas incríveis com materiais super modernos, Terry Dresbach, que foi a figurinista até a 4ª temporada, fez o dever de casa com os tipos de trajes. Nas temporadas da Escócia e dos Estados Unidos, nós vimos as mulheres usando muito mais casacos e saias do que vestidos inteiriços, porque isso era o comum no dia a dia de quem não fazia parte da corte ou era estupidamente rico. E os homens de fato usam combinações de kilt com o casaco e o colete típicos do século XVIII, algo que é muito registrado na arte e em documentos escritos da época.
Um dos grandes acertos da primeira temporada é o uso de tecidos xadrez por vários personagens. E embora aquele sistema de existir uma padronagem xadrez, um tartan específico para cada clã, seja uma coisa que só tenha sido estabelecida de fato nos anos 1800, no século XIX, no período que a série representa, que é a metade do século XVIII, o xadrez já tinha um papel muito importante na identidade e nas questões políticas que estavam cozinhando na Escócia nesse momento. Tanto que depois da Batalha de Culloden, o governo britânico baniu a fabricação e o uso do tartan na Escócia, temendo o poder que esse tecido tinha de acionar uma identidade local escocesa contra a coroa britânica. A gente até tem um vídeo aqui no canal sobre um vestido de noiva da época, onde eu explico todo esse rolê dos tartãs escoceses. Eu só sinto muita falta do Eraseed, que era a versão feminina do kilt dos homens e era muito usado pelas mulheres comuns. A Lewry, por exemplo, seria uma personagem que na vida real muito provavelmente usaria um Eraseed. Mas os quilts dos homens são muito bons, feitos realmente em lã e com cores que historicamente são registradas na Escócia do século XVIII. E a gente vê os dois tipos de kilt em cena e os usos deles estão absolutamente corretos. Porque vemos a versão em que ele é só uma saia, como é que aparece nas cenas de batalha, quando os personagens estão em contextos mais informais. E temos o Great Kilt, em que uma parte do tecido é passada por cima do ombro e usada com um broche muito específico, que é sempre redondo ou oval. Aliás, eu preciso demais exaltar todo o trampo da equipe de figurino, tá? Porque dá pra ver que eles estudaram muito a fundo não só as padronagens, mas as técnicas de construção das peças. Isso é uma coisa que fica muito evidente na modelagem das roupas, mesmo quando eles estão fazendo as adaptações modernas que são necessárias para tornar mais fácil, por exemplo, a troca de roupa dos atores nas passagens de cena. As casacas do Jaime são um excelente exemplo desse cuidado na produção dos trajes. E já que chegamos ao assunto casamento, precisamos falar sobre o vestido de noiva da Claire. A primeira coisa que você precisa saber é que vestidos de noiva brancos só se tornaram comuns já na metade do século XX. E que no século XVIII, as pessoas casavam com a melhor roupa que elas tinham no guarda-roupa, independente da cor. Mas quem era da realeza costumava utilizar vestidos de casamento prateados. E mesmo a Claire não sendo da realeza, dá para entender bem de onde a equipe de figurino veio com essa ideia para a cor do vestido. Na real, eu acho até que eu sei em qual traje a figurinista se inspirou para o vestido de casamento da Claire. Esse aqui é o traje de casamento da princesa Sofia Madalena da Dinamarca, de quando ela se casou com o herdeiro do trono da Suécia em 1766. Tanto o tecido quanto os fios do bordado foram feitos com prata de verdade, que foi ficando com essa cor bem esquisita por causa da idade. Sendo um traje de corte formal, ele é bem decotado, exatamente como o vestido da Claire. Outras semelhanças são as mangas, que no vestido original são removíveis e feitas de um tecido chamado gazar de seda. O corpete do vestido da princesa Sofia tem essa ponta bem comprida na frente que ajuda a enfatizar a cintura fina, enquanto que o da Claire tem esse painel central branco com bordados prateados que faz o mesmo efeito e foi inspirado numa peça original da época, o stomacher, que era usado para fechar alguns modelos de vestido na frente. E falando em fechar, tanto o vestido da Claire quanto o da princesa Sofia fecham nas costas com cordões. Mas o da princesa Sofia era usado com uma armação imensa chamada grand panier. E o da Claire é bem mais arredondado, porque ele é usado em cima de um tipo de almofadinha, que em inglês era chamada de bum pad. E isso é outra coisa para tirar o chapéu para a produção. A estrutura interna das roupas está muito certinha e não é só com os personagens principais. Numa das entrevistas, a Terry Dresbach contou que para a segunda temporada foram produzidas mais de 10 mil peças diferentes para o figurino e que eles tomaram um cuidado tão grande com a ambientação que até os figurantes estavam usando toda a estrutura interna dos trajes para que não tivesse nada fora do lugar e nada que afetasse essa questão da ambientação visual da viagem no tempo. Na própria cena das núpcias, dá para ver a Claire usando chemise, um espartilho adequado para a época e a tal almofadinha. A única coisa que eu não curto muito desse traje é que o decote dele é fundo demais até para o padrão da época. É um daqueles acenos modernos do figurino, para deixar claro que no fundo, a Claire já estava toda se querendo com o Jaime. Brincadeira, gente, mas o que esse figurino acaba deixando bastante claro pra gente
que a situação da Claire naquele momento era a de um corpo a ser observado e sexualizado pelos homens presentes. No outro extremo do figurino, nós temos os trajes femininos do dia a dia, e eles são muito, mas muito alinhadinhos com as referências históricas originais. Especialmente essas jaquetas e casacos curtos, fechados na frente com o uso de stomacher e uma trama por cima, algo que permitia o ajuste ao corpo mesmo em caso de gravidez. E essas peças acompanhando saias que não formam conjuntos. Um outro item super comum que a gente vê por aqui são as mitenes, essas luvas que deixam os dedos de fora, que aqueciam os braços, mas não impediam a realização das atividades do dia a dia. Além dos fichus, que são esses lenços triangulares que fechavam um pouco o decote e ajudavam a proteger a pele do peito e do pescoço contra queimaduras de sol. E os meus queridinhos, que são os sontags, esses chales de lã tricotada, trançados na volta do corpo, que são muito icônicos dos trajes da classe trabalhadora, e isso até o século XX. E temos a Giles Duncan, né, gente? A Lotte Verbeck é um acontecimento em qualquer papel que ela faça. Mas aqui o figurino é pensado para marcar o distanciamento dela em relação à sociedade local. Inclusive, ela é uma das poucas personagens que aparece em cena usando apenas camisa, espartilho e saia. Algo que não era muito comum na Escócia da época, mas sim na Inglaterra e na Europa continental. E como aqui nós levamos muito a sério a nossa política de não dar spoilers, eu não vou fazer referências a Giles para além da primeira temporada. Porque titia não está aqui para estragar a experiência de absolutamente ninguém. Com o sucesso estrondoso da primeira temporada, Outlander foi renovado com um orçamento astronômico, o que se refletiu nos figurinos das temporadas seguintes. E a segunda temporada é a favorita de muita gente, né? Porque é quando eles vão para a França, especificamente para Versalhes, para a corte francesa. E foi aqui, meus amores, que a Claire brilhou como nunca, e dava para ver que claramente a equipe de figurino estava se divertindo, porque eles desceram a mão na mistura de referências do século XVIII com o new look do século XX. Aquela silhueta de cintura marcada e saias grandonas que todo mundo associa com 1950? Então, esse estilo é chamado de New Look e foi lançado pelo estilista francês Christian Dior em 1947. Com esse conjunto chamado de bar suit, que foi inspirado tanto em peças da era vitoriana quanto do século XVIII. E numa daquelas sacadas criativas absolutamente geniais da equipe de figurino, um dos primeiros trajes que a gente vê a Claire usar em cena na segunda temporada é essa versão século XVIII do bar suit. Mas as referências à alta costura clássica em Outlander não param por aí, meus amores. O traje floral marrom é outro que poderia facilmente estar numa passarela de Paris em 1950. Toda a construção dele segue a modelagem do século XX, desde a gola até os recortes do corpete, e ele tem um detalhe muito, muito fofo. A atriz Catriona Balfe é gateira, então as flores desse traje têm pequenas patinhas de gato bordadas ali no meio, escondidinhas. Eu achei muito fofo. Uma peça que sempre me perguntam muito se é real são essas jaquetas curtas com capuzes. E sim, elas existiam. O moletom com capuz de 1700 era chamado de jaqueta Brunswick, sempre feito em seda e usado apenas pelas mulheres mais ricas em contextos informais, como saídas para compras e viagens. Inclusive, um outro ponto positivaço da série é o uso de decorações nos vestidos que são condizentes com a época, como esses franzidos que aparecem em vários trajes, além de muitos laços e rendas. Muita coisa foi feita à mão em Outlander, justamente porque a produção já contava com o impacto que a série causaria no público, inclusive a própria produção, ao longo das filmagens e depois do lançamento de cada temporada, foi liberando uma série de fotografias que mostravam em detalhes a construção dos trajes. O que pode ser medido pela quantidade de moldes temáticos que foram lançados na gringa por empresas grandes, como a Macaus e a Simplicity. E um monte de gente recriando os trajes da série e fazendo cosplays dos personagens. A segunda temporada é uma temporada de extremos de figurino. E esse extremo deixa muito claro quando a Claire e o Jamie estão sendo o que a sociedade francesa espera deles e quando eles estão sendo apenas um casalzinho apaixonado. Na corte, os dois usam trajes de seda estampados ou bordados com muitos detalhes. E as roupas da Claire sempre têm elementos diferentes das outras damas, enfatizando o quanto ela, no fim das contas, não pertence àquele tempo. Fora da corte, os dois voltam aos seus tecidos e às suas cores habituais.
E mais pontinhos aqui foram marcados pelos figurinos de gravidez da Claire, porque normalmente as produções de época dão saltos temporais nesse momento e não mostram as adaptações das roupas. A única coisa que eu realmente senti falta nessa temporada foram os robes à la française, que são esses com as preguinhas nas costas. Porque a maioria das damas está usando o modelo do tipo robe à la anglaise, que tem as costas ajustadas. E fora os trajes da Claire e aquele vestido vermelho que eu sei que você está me assistindo aqui só para me esperar falar dele. Tem um outro figurino dessa série que mora no meu coração, que é esse vestido da Louise de Rohan em seda floral azul, belíssimo e cheio de detalhes. Foi baseado no vestido desse retrato, da mais famosa de todas as amantes reais da França, Madame de Pompadour. Mas agora chegou o seu momento, Sassenach. Vamos falar do infame vestido vermelho. Mas antes disso, deixa o seu like nesse vídeo pra gente poder continuar. A gente tá falando desse vestido. E eu tenho uma relação de amor e ódio com ele. Porque assim, ó, ele é estupidamente bem feito, tá? Os aspectos técnicos da construção dele são indiscutivelmente maravilhosos. Só que ele quebra totalmente a noção de proporção que existia nos trajes do século XVIII. E aí eu olho pra ele, ao mesmo tempo que eu acho ele muito genial, eu acho que ele funciona muito no contexto da trama, tem alguma coisa dentro da minha cabeça de historiadora da moda que grita. Apesar disso, eu acho que o decote com a fenda foi um toque muito criativo. Embora licença poética total, porque, bem, a Claire tá ali é pra sensualizar mesmo. Mas é o tipo de decote que você veria numa bombshell do cinema clássico, tipo a Gina Lollobrigida ou a Marilyn Monroe. É bem diferente mesmo dos decotes mais ousados da época. E seria impossível usar um decote com essa fenda em 1700, porque o espartilho ficaria à mostra. Tenho sentimentos conflitantes com relação a essas fitas trançadas no corpete, porque honestamente eu não sei o que elas estão fazendo ali até agora. E esse vestido é usado com uma das anquinhas gigantes da corte francesa. E é isso que dá a forma saia, e é por isso que ela é preguiada dessa forma. Mas ele tá muito curto, e isso faz com que ele fique estranho. Os trajes de corte tinham saias bem longas, muitas vezes com cauda, justamente porque a largura deles precisa ser equilibrada visualmente. Sobre a cor, existem relatos e registros visuais do uso de vermelho nesse tipo de traje, embora nada tão sanguíneo. Mas a modelagem desse vestido é um negócio de outro planeta. E eu não sei se nessa temporada especificamente isso já estava rolando, mas eu sei que a partir da terceira temporada, como a Claire tem muitas trocas de figurino e tem peças muito variadas, chegou uma hora que a atriz já não estava mais dando conta de ir para as provas de roupa. Então a equipe mandou fazer um modelo 3D do corpo dela, tá? Já com espartilho para ficar mais fácil de fazer todos os ajustes e as provas sem que a Catriona tivesse que ficar indo pro ateliê de costura, tipo, 10 vezes na semana. Por isso as roupas dela sempre têm um caimento incrível. E falando em excelência e detalhes, apenas aprecie a beleza desse preguiado da saia. E dessas costas perfeitamente modeladas e ajustadas. Minha única observação? Esse fechamento por cordões não ficaria assim à mostra na época. Em uma entrevista, a figurinista disse que foram necessários nada menos que 15 metros de cetim do chesse para dar conta desse vestido. E é normal que filmes e séries, trajes mais icônicos e importantes em cena tenham uma duplicata. Seja porque vai ser preciso danificar, porque essa peça vai ser envelhecida, ou simplesmente porque seguro morreu de velho. Só que em Outlander isso não foi feito. E uma anedota de bastidores é que a Catriona Balfe derramou café nesse vestido e tiveram que correr com ele para evitar que o cetim manchasse. Tem alguns trajes dessa segunda temporada que são bem menos comentados na internet, mas eles ainda assim são um banquete de referências para nossa cabecinha. Como esse vestido verde, que até a estampa e a cor dele me lembram muito esse modelo de 1775 que está no Museu Metropolitano de Nova York. E esse conjunto preto maravilhoso, com uma blusa branca de mangas bufantes, com uma chatelaine linda pendurada na cintura que foi um toque de mestre. E eu acho que esse visual específico foi baseado em alguns retratos ingleses de 1730 e 1740. Um outro caso muito interessante são os figurinos da Mary Hawkins, que destoam completamente do que a Claire usa e mais ainda das roupas da Louise de Rohan. A Mary sempre aparece em cena usando elementos tipicamente ingleses, coisas que
tem algumas referências ao campo e que estão ali justamente para reforçar a condição de ingênua dela naquela situação. Como esse tocado que cobre um tipo de coque, o uso de um avental fino em organza e as estampas dos trajes dela, que são tipicamente inglesas. Porque sim, no século XVIII existem diferenças nem tão sutis assim entre as estampas florais inglesas e as francesas. E trazer isso para o Figurino em Tela foi um daqueles acenos para os nerds de história da moda como esta modista que aqui vos fala. Para muito além dos quilts, os trajes masculinos funcionam muito bem na tela. Com pequenas mudanças em elementos pontuais, o traje masculino de 1700 manteve uma forma mais ou menos constante, sendo formado por 3 peças: calça curta ou calção, colete ou veste e casaca. Além de uma camisa, que nesse período era sempre branca, de gola fechada e com mangas bastante volumosas. E esse era meio que o conjunto padrão, que era usado por homens de várias classes sociais, com diferenças de materiais e dos elementos decorativos, e a série soube trazer isso muito bem. Na segunda temporada, eu acho que isso é mais visível pelo contraste entre os tecidos e as decorações das roupas do Mortag em relação ao que o Jaime usa quando está na corte, mas o formato geral é basicamente o mesmo. E assim como os trajes femininos, os masculinos têm infinitamente mais acertos do que qualquer pequeno erro. Para começo de conversa, o comprimento dos coletes está certo, porque eles realmente eram mais longos na primeira metade do século XVIII. Os tipos de bordados que nós vemos nos coletes da segunda temporada são todos baseados em peças originais do período. Já na primeira temporada, nós temos decorações bem mais sóbrias, mesmo nas roupas do Collum, que é um grande senhor de terras. E mesmo em ocasiões mais formais, como o casamento da Claire e do Jaime, as casacas têm decorações mais sutis, em cores mais escuras. O que está a 1,5 abismo de distância dos trajes que Bonnie Prince Charlie usa na corte francesa, com seda de tons claros e essa profusão de bordados, além, é claro, das perucas. Eu poderia passar horas falando sobre detalhes de tipos de bordados, passamanarias e até botões vintage que foram usados nos figurinos da primeira e da segunda temporadas. E eu sei que vocês ficariam aqui ouvindo. Mas esse vídeo já está muito grande, então eu sou obrigada a fazer uma segunda parte dele para cobrir a terceira e a quarta temporadas. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa seu comentário aqui embaixo, me conta qual é o seu traje favorito da primeira e da segunda temporadas e, claro, dá uma conferida nestes outros conteúdos de história da moda que nós já temos por aqui e que eu separei para você com todo carinho.